Por muito tempo, a história da ascensão da China parecia ser impecável. Uma enorme transformação de todo o país, através de um novo modelo econômico, desafiando o capitalismo liberal do Ocidente. Centenas de milhões de pessoas foram tiradas da pobreza e a China acabou se tornando a nova superpotência global, sendo o principal país capaz de substituir os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Mas, ultimamente, as coisas parecem estar indo para um outro caminho. O mercado imobiliário está à beira do colapso. As pessoas não estão conseguindo pagar suas hipotecas e a China está prestes a entrar em uma grande crise de dívida. Os jovens estão lutando para encontrar ofertas de emprego, para lidar com o aumento do custo de vida e para ter sucesso na sociedade que é extremamente competitiva. Além disso, muitos estão começando a desistir da ideia de constituir uma família ou de ter uma casa própria. A história da China parece bastante diferente do que acontecia há apenas alguns anos. Mas como isso aconteceu? De onde surgiram todos esses problemas? O que o futuro reserva para a China? Em 1976, logo após a morte de Mao Tse-tung, foi uma fase em que a China estava no fundo do poço, mas ao mesmo tempo foi o início de sua ascensão para se tornar uma superpotência. Nessa época, a China era um dos países mais pobres da Ásia e entre os 10% dos países mais pobres do mundo. Após os últimos 30 anos de reformas absurdas, como o grande salto adiante, e caos e violência durante a Revolução Cultural, a economia estava um desastre. Basicamente, não havia empresas privadas. Setores como agricultura, indústria e comércio eram controlados pelo Estado. As trocas comerciais da China com o resto do mundo eram mínimas, já que não havia muito que eles pudessem oferecer. E também não havia investimentos estrangeiros no país, seja porque não era permitido e porque ninguém tinha interesse em investir. Nesse momento, Deng Xiaoping foi colocado no comando e a partir daí as coisas começaram a mudar. O novo líder abriu a China para o mundo, estimulando investimentos estrangeiros, a criação de empresas privadas e o capitalismo. Inicialmente, isso foi feito em pequena escala e com algumas limitações, mas com o passar do tempo, isso foi aumentando cada vez mais. Uma vez que a China foi aberta ao mundo, ela ofereceu uma combinação única de uma enorme oferta de mão de obra extremamente barata, falta de regulação, um ambiente econômico relativamente estável e seguro, isenções fiscais e subsídios para investimentos estrangeiros. Esse conjunto de fatores atraiu empresas estrangeiras que começaram a mudar sua produção para a China. Isso trouxe tantos investimentos que acabaram transformando a China em uma fábrica global para basicamente tudo o que precisava. Por conta disso, a economia chinesa cresceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. As 4 décadas do crescimento chinês, desde os anos de 1970, são descritas como o mais impressionante milagre econômico de qualquer economia na história. E esse impressionante crescimento econômico afetou drasticamente a qualidade de vida da população. As pessoas ficaram mais ricas e mais saudáveis, já que 850 milhões de pessoas foram tiradas da pobreza e a expectativa de vida aumentou 20 anos. Megacidades foram construídas em toda a China e centenas de milhões de pessoas se mudaram do campo para as áreas urbanas. Mas apesar de todo esse sucesso, existe um outro lado nessa história. A realidade é que o maior milagre econômico do mundo vem a um custo muito alto, e esse custo já está começando a cobrar o seu preço, tanto do povo quanto da própria economia. Mas para entender isso melhor, nós temos que começar com a única coisa que tornou possível todo o milagre chinês em primeiro lugar: a urbanização da China, a maior migração da história da humanidade. Quando a China se abriu, a maioria das pessoas viviam em áreas rurais, o que significava que eram principalmente trabalhadores no setor agrícola. Mas agora, a prioridade era desenvolver os setores de indústrias e serviços, que localizavam-se nas grandes cidades. E para que esses setores pudessem se desenvolver, eles precisavam de muitas pessoas. Com isso, uma gigantesca campanha de urbanização começou. Centenas de milhões de pessoas mudaram-se da zona rural para as cidades. Enquanto esse influxo de mão de obra barata manteve a fabricação da China a custos baixos e impulsionou o crescimento da economia da China, isso também criou uma pressão sobre essas pessoas que migraram, por causa de algo chamado de sistema Hukou. Esse foi um sistema que foi feito para controlar a migração interna na China e basicamente divide as pessoas entre residentes urbanos e rurais. Mesmo se você mudasse do campo para a cidade a trabalho, ainda era muito difícil mudar a sua categoria e obter uma licença urbana oficial de residência na cidade. Dessa forma, muitas das pessoas que se mudaram para a cidade permaneceram oficialmente como residentes em suas áreas rurais. No entanto, sem a residência local na cidade onde você trabalha, você não tinha acesso aos serviços públicos básicos, como assistência médica ou acesso à escola para os seus filhos. Com isso, obter uma residência e escapar do sistema Hukou tornou-se uma prioridade para centenas de milhões de pessoas que se mudaram para a cidade. E uma das maneiras que poderiam ajudá-los a obter a residência era possuir um imóvel. O fato de que possuir uma propriedade era basicamente um pré-requisito para viver uma vida normal criou uma enorme demanda por imóveis, que tem impulsionado muito esse preço nas últimas décadas.
mas os salários médios e a renda familiar na China não acompanharam esse crescimento, tornando extremamente difícil para que as pessoas comuns pudessem ter uma casa própria. E o fato de possuir um imóvel ser algo tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante, criou uma enorme pressão sobre as pessoas para se dedicarem ao máximo em seus trabalhos, para que tivessem um bom cargo e altos salários, para que pudessem sonhar com a possibilidade de possuir sua casa própria e ter uma vida normal, com acesso a serviços públicos básicos. Isso acabou criando uma enorme competição no mercado de trabalho. E um símbolo dessa cultura de trabalho chinesa foi o sistema 996, que previa uma jornada de trabalho de 9 da manhã às 9 da noite, durante 6 dias na semana. Ao longo do tempo, essa cultura foi sendo adotada cada vez mais pelas empresas chinesas, já que conseguiam economizar nos salários com uma contratação reduzida de funcionários, devido à alta carga horária a que esses eram submetidos. Enquanto essa cultura de trabalho é principalmente associada ao setor de tecnologia, seus princípios são aplicados em muitos outros setores. Por conta disso, 3/4 de todos os trabalhadores urbanos em Pequim sofrem de problemas médicos relacionados ao excesso de trabalho. Além de toda a pressão da cultura de trabalho, jovens da China têm que lidar com outro novo desafio, a taxa de desemprego crescente. A taxa de desemprego entre jovens atingiu um nível recorde de quase 20%, e enquanto uma parte disso pode ser atribuída à desaceleração da economia devido às medidas extremamente restritivas nos anos anteriores, o problema principal é o excesso de educação, por mais estranho que isso possa parecer. Como a educação formal é vista como a melhor maneira de subir a escada socioeconômica na China, a quantidade de pessoas com formação universitária disparou nas últimas 2 décadas. Em 1988, 1 milhão de pessoas se formaram na faculdade, enquanto que no ano passado foram aproximadamente 11 milhões de pessoas. E não há empregos qualificados suficientes para a quantidade de trabalhadores qualificados, especialmente porque os setores que mais empregam os graduados na China, como tecnologia e educação, foram afetados fortemente pelas regulações governamentais recentes, gerando um número maior de demissões do que de contratações. Tudo isso desestimulou muitos jovens a buscarem novos empregos, o que criou movimentos como Tang Ping, que traduzido para português seria algo como ficar deitado. A situação econômica do país e o mercado de trabalho cada vez mais competitivo fez algumas pessoas simplesmente rejeitarem a competição e parar de correr atrás de seus objetivos, porque para muitos eles se tornaram inalcançáveis. Isso, obviamente, é algo ruim para o governo, que está tentando acabar com esses movimentos e as razões de sua existência, mas até agora sem muito sucesso. Mesmo assim, essas questões ainda são pequenas em comparação com o que ainda está por vir. A questão é que, quaisquer problemas que a China estava lidando no passado eram mais facilmente resolvidos devido ao enorme crescimento econômico. Mas agora que o crescimento desacelerou, muitos dos problemas subjacentes estão começando a aparecer. E está se formando a tempestade perfeita para o país enfrentar uma grande crise econômica, devido a inúmeros fatores. A China está passando por uma espécie de bolha imobiliária sem precedente. O setor de desenvolvimento imobiliário representa quase 1/3 do PIB chinês, sendo um dos maiores responsáveis pelo crescimento econômico da China nas últimas 2 décadas. No entanto, o crescimento dos empreendimentos do setor imobiliário foi incrivelmente inflado. Pelo fato de ter tido uma grande demanda por imóveis e os preços estarem crescendo rapidamente, o mercado imobiliário se tornou uma enorme bolha especulativa. Como todos assumiram que os preços iriam crescer assim durante um bom tempo, isso motivou as grandes incorporadoras a colocar cada vez mais projetos no mercado, solicitando cada vez mais empréstimos para poder fazer isso. Mas ultimamente isso tem saído do controle. Muitas das grandes incorporadoras começaram a ter graves problemas financeiros. E enquanto muitos já ouviram falar do caso do Evergrande ocorrendo risco de falência, o mesmo problema está afetando uma grande parte do setor como um todo. Já que eles estão ficando sem dinheiro, muitos foram forçados a parar a construção de projetos em andamento. Isso provocou uma onda de boicotes a hipotecas. As pessoas estão recusando-se a pagar hipotecas de apartamentos que ainda não foram construídos ou que foram paralisados, porque eles estão perdendo a fé de que algum dia esses imóveis serão entregues. E parece que muitas das grandes incorporadoras imobiliárias podem não sobreviver, o que está levando a simultaneamente tanto uma crise imobiliária como uma crise de dívida. Agora, as incorporadoras que já não tinham dinheiro, com a crise da dívida, elas têm menos dinheiro ainda para financiar suas próprias dívidas gigantescas, e isso poderia se transformar em uma crise bancária e financeira também. Se as pessoas param de pagar suas hipotecas e as incorporadoras não conseguem pagar suas dívidas, logo, os bancos também serão afetados. E isso vira um efeito dominó, onde uma bolha pode começar a estourar após a outra e todo o sistema pode começar a colapsar. Além disso, 2022 foi o primeiro ano em décadas que a população da China começou a diminuir. Isso significa que a China está agora entrando em uma era em que a sua população ficará menor e mais velha, não podendo mais contar com seu crescimento populacional para impulsionar a economia. Em vez disso, enfrentará o mesmo desafio que muitas outras economias desenvolvidas:
como manter um número crescente de idosos com um número decrescente de jovens. Não sabemos se a crise da dívida, a crise imobiliária e a crise bancária vão se desenrolar ao mesmo tempo, mas uma coisa é certa: a China já está lidando com muitos problemas, e mais estão prestes a chegar.